A oportunidade para você ter uma vida melhor chegou. Programa Ser Família Capacita do Governo de Mato Grosso. Mais de 50 mil vagas para 75 cursos diferentes. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Acesse cetasc.mt.gov.br e garanta seu lugar. Ser Família Capacita, o maior programa já realizado na história do Estado. Governo de Mato Grosso. Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta com mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político de Mato Grosso. Além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também nas principais plataformas de podcast, como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcast. E se você quer saber mais informações sobre os nossos bastidores e repercussão dos nossos episódios, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. E bora ser um seguidor fiel do videocast aqui no YouTube. Então, curte este vídeo, compartilha, deixa sua opinião nos comentários, segue o nosso canal e, é claro, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui nessa mesa o meu amigo Max Aguiar, que é repórter do Caderno de Política do OD. Max, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Olá, Ayrton. Olá, internautas. Olá, ouvintes do Pode Olhar. Satisfação imensa estar aqui novamente para a gente falar de política. Mais uma personalidade aqui conosco. Vamos tratar de assuntos importantes porque a eleição está chegando, Ayrton. Esse período é importante, né? Muito Campanha, importante. logo a gente vai para as urnas e a gente Pode Olhar tá aí acompanhando e entrevistando os principais nomes das principais cidades de Mato Grosso. O nosso entrevistado de hoje nasceu na zona rural de Rondonópolis. Ainda na infância, decidiu se mudar para a cidade com o objetivo de estudar. 3 anos depois, já ao lado dos pais e dos irmãos, abriu um lava-jato, tomou conta dessa empresa que se tornou fonte da sua família por muitos anos. Aluno do ensino público, da escola pública, foi o primeiro de sua família a ter um diploma. Ele se formou em Geografia no campus da Universidade Federal de Mato Grosso, lá em Rondonópolis. Com o diploma em mãos, passou a dar aulas de Geografia e Sociologia em algumas escolas do município, como o Adolfo Augusto de Moraes, a Escola Adolfo Augusto de Moraes. Iniciou sua trajetória na gestão pública em 2009, no primeiro ano de mandato do prefeito Zé Carlos do Pátio, seu ex-professor de inglês, como secretário de Habitação. Na pasta, liderou a construção de mais de 30 mil casas, sendo eleito conselheiro nacional das cidades até. O entrevistado de hoje também chefiou o gabinete de representação de Rondonópolis em Brasília e, anos depois, assumiu o comando do Sanear, que é o Serviço de Saneamento Ambiental do município. Nosso papo reto e direto de hoje é com Paulo José, candidato a prefeito de Rondonópolis pelo PSB. Candidato, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, ter vindo até a capital, né, saído de Rondonópolis nesse período conturbado e corrido de campanha, e seja bem-vindo ao Pode Olhar. Muito obrigado, Ayrton, obrigado, Max, né, ao Pode Olhar, que está abrindo esse espaço para a gente poder falar o estado de Mato Grosso, não só Rondonópolis, mas também que a gente possa levar informação à nossa querida Rondonópolis. E agora eu fiquei ouvindo você falar do meu currículo aí, fiquei até emocionado de ver, e o que está faltando para ele é prefeito de Rondonópolis. Estou no caminho certo, né? Mas na realidade... Quem sabe na próxima a gente já inclui já aqui na coloca biografia. como prefeito aí, né? Na realidade, é uma história de resiliência, né, assim, e resistência, que como várias famílias, igual a mim, famílias que vêm de origem afro, né, é normal para nós que o filho caçula é o que estuda mais, porque os outros têm que ficar trabalhando para que aquele menor tenha a oportunidade de estudar. Então, não sou diferente das demais famílias de origem afro, mas tenho um orgulho muito grande em poder ter feito parte da história de Rondonópolis, né, nessa contribuição da história do estado de Mato Grosso. E agora, recentemente, também, acho que ainda faltou eles colocar aí, à frente do Sanear, eu fui eleito presidente nacional da ACEMAI. A ACEMAI é a Associação Nacional de Serviços Públicos de Saneamento Municipal. Nós temos 2.557 municípios filiados, e lá eu fui eleito pela região centro-oeste e norte do país. Então, fiquei 2 anos
sendo presidente de todos os estados do Norte e todos os estados do Centro-Oeste, né, representando. Nós temos um presidente nacional, que é o Rodopiano Marques, de Minas Gerais, e eu presidente por essas duas regiões. Tive uma contribuição tanto para o saneamento de Rondonópolis, em torno de 190 milhões de reais em projeto que deixamos aprovado no Ministério das Cidades. Fomos contemplados agora há 15 dias com 50 milhões a fundo perdido, então vai chegar a 50 milhões em Rondonópolis e nós não vamos precisar devolver esse dinheiro para saneamento e já estamos com 100% de saneamento implantado na cidade. Sim. Mas nós estamos pensando em uma cidade do futuro. Então é esse Paulo José, que tem essa história, como vários cidadãos rondopolitanos, que está aqui agora, se colocando como pré-candidato da nossa cidade. Então, orgulho para nós, uma cidade que após 70 anos de emancipação, é a primeira vez na história que nós estamos tendo aí um prefeito que nasceu em Rondonópolis e, segundo, que é de origem afro. Então, tem muito a contribuir com a nossa cidade e principalmente, eu acho que o legado que nós já fizemos pela cidade e o que a gente pode fazer é o mais importante de tudo isso, porque o olhar nosso é no cidadão. Eu passei por isso, eu passei por uma oportunidade de construir uma casinha de 3 peças e, ao mesmo tempo, estou sentado aqui na frente de vocês, falando do estado do Mato Grosso. Uma pessoa construiu ao longo do tempo, dentro da habitação, 30 mil casas populares. O que foi o sonho meu, um dia, eu realizei o sonho de 30 mil famílias em Rondonópolis. Então, já sou feliz por isso. Candidata, a gente vai falar ao longo da nossa conversa um pouco mais sobre essa história, sobre o trabalho na habitação e também no sanear, mas eu gostaria que o senhor falasse como que foi essa transição, né? O senhor nasceu na zona rural de Rondonópolis e logo ainda na infância se mudou para a cidade, já pensando nessa questão de estudo, de buscar uma vida melhor para o senhor e para a sua família. Como que foi essa transição? E nessa época, o senhor já pensava em entrar no campo político? Já era algo que o senhor imaginava que seria uma possibilidade para o senhor? Não, é interessante assim, hoje eu fico olhando aonde eu estou, né, e como eu estou, e principalmente hoje aqui sentado em Cuiabá, na nossa capital do estado, na frente de vocês, falando para todo o estado, e eu fico me recordando que eu nunca de fato trabalhei para chegar nesse ponto. Eu acho que Deus foi muito justo comigo, a minha família também, os amigos mais ainda, né? Tudo na minha vida foi colocado de uma forma muito simples e direta. Quando eu vim para a cidade estudar, nós somos 6 irmãos, 5 homens e uma mulher. Eles ficaram os 5 lá na zona rural trabalhando e eu, como era o caçula, me colocaram para estudar em Rondonópolis. E aí eu fui estudar e sempre eu aproveitei oportunidades. Eu nunca reprovei. Passei todos os anos, né, trabalhando durante o dia, estudando à noite, né, e sempre passando de ano. Depois eu entrei na faculdade e aí já estava morando em Rondonópolis. E fiz faculdade também de Geografia na Universidade Federal, né? Também terminei o curso dentro do meu período normal, com 5 anos terminei o curso de Geografia, e comecei a dar aula, né? Trabalhando durante o dia no Lava Jato e dando aula à noite. Então, hoje, eu fico olhando, e é interessante isso, assim, que acho que vocês também, não sei se são muito diferentes do que isso, de quando a gente tem a oportunidade, como que você pode crescer, né? Então, hoje, o meu legado principal que eu olho como pré-candidato a prefeito é poder ser uma esperança. E esperança da mesma forma que eu cheguei até aqui, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar derrubar ninguém, sem precisar brigar demais por espaço, o espaço vai surgindo. O que você tem que ser, ter caráter, né, ser dedicado e olhar sempre o próximo como se você estivesse olhando para você mesmo. Aí você consegue chegar. Então, hoje estão abrindo as portas da prefeitura para mim. Não foi um desejo, um pedido meu, mas imagina vocês que hoje estou num grupo onde eu tenho como padrinho o Zé do Pátio, com 10 mandatos, 40 anos de vida pública. Aí, no final da carreira dele, terminando 8 anos de mandato como prefeito, ele vai lá e pega um Paulo José, uma pessoa simples, tranquila, bem quietinha, e fala, você vai ser meu candidato a prefeito. Então, isso eu acho que é um presente, mas não é um presente para o Paulo José. Eu acho que é um presente para Rondonópolis, porque isso só vale a pena se eu puder continuar contribuindo, principalmente com aquele que mais precisa de serviço público. Eu acho que a função do Estado é receber Estado de Direito, é receber os impostos e distribuir de forma igualitária. Eu, como geógrafo, eu sempre acredito o seguinte, o desenvolvimento econômico, ele é necessário, mas ele tem que ser acompanhado pelo desenvolvimento social. Você não pode ter um local rico com um povo pobre. O ideal é que a gente busque o equilíbrio entre quem tem mais e quem tem menos, mas que todos tenham pelo menos o necessário para viver bem. Paulo, o senhor enfrenta aí 2 candidatos que já têm uma experiência em campanha, já
tiveram o nome testado nas urnas, que são os deputados, né, Thiago Silva e Cláudio Paisagista. O senhor é a primeira vez que o senhor disputa um cargo eletivo, né, que vai para a urna. O senhor acredita que isso, de alguma forma, o coloca atrás dele? Há uma falta de experiência ou não? A experiência também já na gestão, isso é um ponto positivo para o senhor, que coloca o senhor em igualdade a esses dois candidatos? Politicamente falando, eu acho que me coloco em desvantagem porque eu nunca tive o nome testado na urna. Nunca participei de ter um adesivo, um santinho. Hoje eu fico andando na cidade, quando eu vejo um carro passar escrito Paulo José, eu falo, moço, o que aquele cara tá com meu nome lá? Já quer cumprimentá-lo, né? Já quer cumprimentá-lo, né? E aí quando eu chego, um baixa o vidro, como é que ele me conhece, né? Então, assim, para mim é muito novo tudo isso. Ao mesmo tempo, você chega num lugar e as pessoas vão te cumprimentar, vai abraçar, às vezes criança chega lá e fala, meu sonho é te conhecer, que eu vi você lá no programa Planetal, só te vejo pela televisão. Então, isso é novidade. Sempre fiquei nos bastidores, sempre fiquei no anonimato, trabalhando em benefício da população, mas sem nunca querer aparecer. Então, para mim, neste momento, isso é novo. Então, os dois pré-candidatos que já são deputados, um tem 2 mandatos de vereador, 2 de deputado, né? O outro foi um candidato a prefeito e agora é deputado com mandato. Né? Ele sai na frente com esse formato político. O que eu tenho de diferente? Que eles não têm gestão. Você leu aí o meu currículo e viu assim, não é qualquer um que tem uma empresa numa cidade que eu abri em março de 89 e está aberta até hoje. Pequena, mas dali que tira nosso sustento. Então, 35 anos no mesmo lugar. Outra coisa que eu tenho também, todos os setores que eu passei, na habitação, entrei num departamento que tinha 2 servidores, um arquiteto e um engenheiro. Né? Eu saí de lá deixando ela uma secretaria com 200 servidores. 30 mil casas construídas, 35 mil escrituras entregues. Então, foi uma construção nossa. Eu entro numa representação do município em Brasília, entrei lá dia 15 de janeiro de 2021, saí dia 15 de dezembro do mesmo ano, 2021. A Caixa Econômica foi lá fazer uma reunião com nós e levou uma prestação de conta. Neste 1 ano, à frente da representação do município em Brasília e em Cuiabá, nós conseguimos para a cidade de Rondonópolis 547 milhões de reais. Isso nenhuma cidade do estado do Mato Grosso conseguiu e nenhum parlamentar do estado do Mato Grosso conseguiu para sua cidade. E nós conseguimos para Rondonópolis esse valor. Depois eu entro à frente do saneamento de Rondonópolis, que é uma das maiores autarquias hoje de saneamento do estado, né? E logo no primeiro ano eu já implanto o Pix Sanear, eu implanto coleta seletiva em 100% da cidade de Rondonópolis, somos a única que tem 100% do Centro-Oeste, é nós, 100% coleta seletiva na cidade. Eu deixo um serviço de saneamento com 96% de aprovação na coleta de lixo e deixo um serviço sanear com 86% de aprovação no tratamento de água. Deixo um sanear com o melhor saneamento do Centro-Oeste e um dos melhores saneamentos do Brasil. E isso levou a ocupar uma cadeira, né, no Ministério das Cidades, né, e na SEMAI como presidente nacional por 2 regiões importantes, a região Norte e região Centro-Oeste. A ponto que o prefeito de Rio Branco, no Acre, Tião Bocalon, junto com seu presidente Enoque Pereira, vieram a Rondonópolis para fazer uma visita e conhecer nosso sistema e filiaram. Também o ministro Jader Barbalho Filho, que é o ministro da cidade, ele é do Pará, o irmão dele é governador do Pará e o pai dele é senador pelo Pará. E lá eles estão menos com 30% de saneamento básico. E eu tive a oportunidade de instalar uma regional lá no Pará. E construímos essa relação muito boa, que hoje está levando a Rondonópolis 190 milhões de reais de saneamento. Aí me pergunta, mas lá já não está universalizado? Por que você está preocupado com mais recursos para Rondonópolis? Ela é uma cidade que cresceu nos últimos 12 anos, segundo o IBGE, 50 mil pessoas chegaram a Rondonópolis. E o que nós estamos fazendo? Independente de se Paulo José está na prefeitura ou se qualquer um outro, eu amo a minha cidade. Foi ela que me deu tudo que eu tenho, inclusive agora a pré-candidatura a prefeito. Candidatura a prefeito, né? Então, não posso deixar com que a cidade, por questões de vaidade política, ela se perca. Então, mesmo se eu estou saindo de lá, mas eu estou deixando já 50 milhões em caixa, nós estamos indo a Brasília semana que vem, possivelmente vamos deixar 190 milhões de reais aprovados para o saneamento de Rondonópolis. É fruto que daqui 40 anos você pode chegar em Rondonópolis para fazer um condomínio, um prédio, que lá vai ter água e esgoto para atender a população da nossa querida cidade. Candidato, o senhor comentou logo no início aí que tem uma amizade longínqua com o Zé do Pátio, o senhor faz parte da atual gestão, agora é candidato a prefeito pela primeira vez, e o Zé do Pátio, o grupo dele pelo menos, foi o último a escolher o candidato que eles iriam apoiar. E por algum acaso o senhor acabou sendo escolhido, apesar de já ser cogitado há tanto tempo. O que o senhor acha que o fez ser o preferido, o queridinho do Zé do Pátio para ser o candidato nessa, apoiado pelo atual prefeito?
Primeira coisa, eu acho que essa forma de ser tão desprendida e que nunca almejar ser. Então, quando você tem muita sede para ser alguma coisa, as pessoas te olham com desconfiança. E eu fui o contrário. Esse dia me perguntaram assim, olha, quando foi que você aceitou ser candidato? Eu falei, nunca me perguntaram se eu queria ser candidato, né? Foi levando. E Foi uma construção. Foi uma construção. Segundo, como eu tenho 40 anos dentro desse grupo, e sempre contribuindo, e quantas vezes que cogitou o meu nome para ser vice-prefeito, suplente de senador, que hoje eu poderia estar no Senado, numa cadeira lá, o Favre me chamou, eu sou o primeiro suplente do senador Favre, então no lugar da Buzete, hoje era para estar Paulo José, senador. Depois, para ser deputado federal também, e não deu, veio a dona Neuma, e eu nunca tive problemas com isso. Eu acho assim, eu sempre coloquei a questão da gestão e a oportunidade que a cidade me deu de ocupar uma cadeira, que aquilo que a gente pode contribuir com o cidadão, ele é maior do que a vaidade política. E aí vem o Grupo Zé do Pátio, ele com esse olhar dele, toda essa vontade que ele tem de ajudar a população de Rondonópolis, ele é voltado muito às classes menos favorecidas economicamente, e ele deve ter olhado e falado assim, parei, quem é a pessoa que pode me substituir e continuar cuidando do nosso povo? É o Paulo José. E aí ele me chama, né, e o grupo conversou, nós é um grupo de mais de 10 mil militantes, um grupo muito forte, né, que com certeza não está disputando aí a ponta das eleições, e ele me chama e fala assim, não, você vai ser esse representante. E foi uma coisa natural. Então, quando veio meu nome, não houve questionamento, não houve nada, e está aqui, e está o Paulo José, candidato a prefeito de uma cidade com 245 mil habitantes. O senhor já contou um pouco da sua história, mas o que o senhor acha que pode fazer o Zé do Pátio transferir esses votos dele? Que o Zé do Pátio é unânime, ele sempre que entra, ele é recordista de voto lá em Rondonópolis. O que o senhor acha que é o fator predominante para transferir os votos do Zé para o Paulo José? Eu acho que a primeira coisa eu chamo de liga. É essa proximidade que nós dois temos. Eu, o José Carlos, ele era professor da Escola Marechal Dutra, conforme o Ayrton leu no nosso currículo aí. E eu, aluno. Ele tinha um Fusquinha e uma bilininha, daquele farolzinho batido, uma vermelhinha, que era comida do lado, né? Essas histórias e lá antigas é boa de ouvir. nós ficamos amigos, isso aí em 84, e depois, quando ele veio candidato a vereador a primeira vez, já estava do lado dele, apoiando a candidatura dele de vereador. E assim vem todas as eleições dele, e eu nunca trabalhei com ele, interessante. Sempre apoiei ele, se elegia, me chamava e eu dispensava. Eu apoiava, ele elegia, ele me chamava e eu dispensava. Só vim trabalhar com ele em 2009, que nós ganhamos a eleição do Adilto Saquete em 2008. Eu fui um dos coordenadores da campanha. Em 2009 ele me chamou, eu dei uma olhada e falei, a prefeitura dá para mim ir. Então, assim, de lá para cá, desde 84, que nós somos muito parecidos na forma de agir com o povo. Vocês olharem para mim aqui, tá vendo que eu sou o fruto do povo. Né? Hoje, se eu chegar no Alfredo de Castro, eu vou misturar com eles, porque eu sou igual a eles, né? Olha, eu venho de uma casinha também na beira de um rio, já morei em casa de palha, já morei numa casa, depois de casado já, que meu sonho, quando chovia, rapaz, eu meio preguiçoso, né? Começava a goteirar na minha cama, e eu falava, será que a mulher não vai levantar para colocar um balde, não? E eu ficava lá quietinha, rapaz, daí depois que ela levantava e me acordava, tem que puxar a cama, ela vai levantar e puxar a cama. E naquele momento, qual que era o meu sonho? Eu falei, será que um dia eu vou ter uma casinha que não goteira, para estar chovendo, e você tá aqui deitado tranquilo, escutando só o barulhinho da chuva lá, né? E você bem sossegado. E essa foi a vida minha, mais Zé do Pátio. O Zé do Pátio mora na mesma casa até hoje, comprou uma casinha de Coab, lá na Colina Verde, ele mora nela até hoje. Isso há quase 30 e poucos anos morando ali. Então, nós dois, nós misturamos. O que a gente tem diferente? O perfil. Ele é mais enérgico, ele é mais, né? E eu sou um pouco mais centrado, um pouco mais tranquilo, assim, na forma de agir. Mas o nosso perfil administrativo é o mesmo. E hoje eu participo junto com ele de todas as ações do município. Hoje você perguntar de toda a secretaria da cidade, eu participo. Quando você fala dos dois deputados, por exemplo, o que eu vejo de grande diferença nisso aí? Eles são políticos, eu sou gestor. Então, para a cidade de Rondonópolis, eu não me preocupo em fazer gestão e dar continuidade nesse trabalho da Casa do Pátio. Porque hoje, quando a gente fala de 40 bairros, eu conheço todos os bairros da cidade, todas as ruas, todo o asfalto. E aí me perguntam, e a polarização esquerda e direita? Eu falei, olha, gente, o cidadão lá da ponta, e eu já morei em rua de chão, ele não quer saber se o asfalto está na porta da casa dele, se vem da direita, se vem da esquerda, se vem do centro. Ele quer saber se ele vai ter o asfalto ou não. E aonde tiver recurso para fazer aquele asfalto, Paulo José está lá buscando esse recurso. Então, é essa liga nossa que vai fazer com que o Zé Carlos Pátio transfira esse legado dele para o Paulo José. Porque quando a gente sair na rua, e for em qualquer bairro da cidade, e a nossa história se mistura,
Porque eu conheço da história do bairro, eu trabalhei. Só que eu trabalhei no bastidor e ele sendo político. Agora que está invertendo. Ele está lá no gabinete e eu estou indo para a rua, né? Então ele está aprendendo a coordenar a campanha e eu aprendendo a ser candidato. Mas é uma dobradinha muito boa. Eu acho que nós nunca se tornamos tão próximos como nós estamos agora nesses últimos dias. Eu até falei para ele, prefeito, estou achando você muito feliz, você está deixando a prefeitura. Você está falando que é bom, mas você está muito feliz, viu? Então, hoje, realmente, nós estamos naquela pegada boa, conversando, brincando, indo para a rua, nós dois de igual para igual. Eu também estou perdendo um pouquinho aquela sensação assim, ó, é o patrão e o funcionário. Não, é nós dois. Então, hoje nós estamos numa fase muito boa, que eu acho que a cidade vai ganhar muito com essa relação nossa e, com certeza, esse legado dele, eu consigo dar continuidade. Paulo, e numa eventual vitória e mandato, qual que vai ser a função, o papel do pátio na gestão do senhor? A gente vê em alguns municípios situações como em Várzea Grande, onde o prefeito Calil Baracate é muito questionado por conta do apadrinhamento do senador Jaime Campos e do apoio que a família Campos dá à gestão. Então, ele é chamado de gestor e não de prefeito. Falam que... É chamado de gerente, né? Gerente Gerente dos Campos. Será que o Paulo José vai ser gerente do Zé Carlos do Pátio? Dizem que o senador Jaime que manda na né? prefeitura, que é o prefeito que dá as ordens pelo celular. Isso também vai acontecer em Rondonópolis? Qual que vai ser a função do pátio numa gestão do senhor? Não, assim, eu mais o Zé Carlos temos uma relação muito boa e a exemplo disso é só a população olhar os locais que eu passei. Eu fiquei na habitação quase 9 anos. Como eu falei para vocês, criei a secretaria e fiquei lá. Durante esses 9 anos que eu fiquei à frente da habitação, todo servidor da habitação eram nomeados, indicados por mim e eram pessoas ligadas a mim. Que eu entendo que a pessoa que é ligada a mim depois de 40 anos também é ligada a ele, mas eram pessoas nossas. Eu fui para o Sanear, fiquei lá 2 anos. O Zé do Pátio, ao longo desses 2 anos, nunca perguntou quanto custou uma caneta no Sanear. É um orçamento de 14 milhões e meio por mês, né, que a gente tem lá. Eu entrei com 8 milhões mês, deixei o Sanear com 14 milhões e meio de receita por mês. Toda a frota, toda a movimentação, ela é feita via Sanear. E ele nunca me perguntou quanto custou uma caneta, nem quem eu nomeei e quem deixei de nomear. Então, nós temos uma confiança muito grande. E agora já vou dar a primeira tarefa para ele gosta de umas tarefinhas. Eu me recordo quando eu entrei na habitação... Vai dar o troco agora? Vou dar o troco. Quando eu entrei na habitação, ele me cobrou que ele queria regularizar durante os 4 anos dele 2.000 famílias. Fez 2.000 escrituras. E quando ele viu que com poucos meses eu estava batendo as 2.000, subiu para 4, e agora estou entregando para ele com 35.000. Eu acredito que o Zé do Pátio deva fazer um trabalho fundamental. Usar a experiência política que ele tem, né, para, junto ao governo federal, que nós temos uma relação muito boa, e ele mais ainda, para que ele possa trazer recursos para a nossa cidade. Né, e também junto ao governo do estado, nós apoiamos o governador Mauro Mendes em 2022. Então, fazer essa parte que eu fazia, ele deve fazer. Então, você vai nomeá-lo em Brasília. Olha só que coisa interessante. Até a próxima eleição que ele quer voltar para a Assembleia. Aí né? vem a primeira meta, né, para ele se bater. Em 1 ano, eu consegui para Rondonópolis 545 milhões. Então, a meta do Zé do Pátio, no primeiro ano de governo nosso, é ele dobrar a minha meta, né? Achei que você ia colocar 546 milhões. Você quer que dobra? Quer que dobra, rapaz. Ele me deu 1 bilhão? Ele me deu 2.000 escrituras, eu entreguei para ele 35.000, né? Então, ele vai participar ativamente da gestão do senhor. Sim, eu acho que a experiência que ele tem, junto a como deputado em 3 mandatos, em Brasília com o presidente Lula, né? A experiência de parlamentar, de política que ele tem. O nome dele hoje é um dos maiores nomes políticos do estado de Mato Grosso. Então, imagine esse homem trabalhando em Brasília, junto nos ministérios, junto ao governo federal, vindo a Cuiabá com o governador, para levar recursos para a nossa cidade. E, com certeza, também me ajudar com essa experiência de 3 mandatos de prefeito, né, que ele tem. Então, eu vou contar muito com ele, com essa experiência dele, para que ele possa ajudar, para que a gente não perca a mão e continue Rondonópolis no caminho certo. Mas, no final, quem vai, de fato, definir as políticas e as decisões vai ser o senhor. Ele vai ter essa função de ajudar. Sem dúvida. Hoje, assim, eu sempre falo para ele, nós dois conversamos bastante, assim, cada um tem um jeito, né? O meu jeito é esse jeito mais sereno, mas você pode ver que qualquer lugar que... ele já estava... Qualquer lugar que eu... em qualquer lugar que eu estou é assim, mas é eu que faço esse formato, né? Mas nós dois temos essa relação boa por isso. Cada um tem seu espaço e cada um ocupa o seu espaço. Ele não invade o meu e nem o dele. Então, a gestão de Rondonópolis será do Paulo José. E da mesma forma que eu contribuo com ele hoje, ele vai contribuir com nós, com certeza, o ano que vem. A gente precisa dele. Rapidinho, Ayrton, Claro. Aproveitando esse gancho, o senhor tem um arco de aliança muito grande, apoiando o senhor nessa candidatura.
Todo São mundo, 11 partidos, 11 né? partidos. Todo mundo fala, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Nesse momento de campanha, nessas conversas, momento de pedir voto, já tem partido querendo lotear a secretaria ou por enquanto ninguém conversou nada com o senhor isso? Está apenas apoiando porque o nome do Paulo é melhor. Ó, dentro do nosso grupo político, dos progressistas, que esses 11 partidos que estão com Sim. nós estamos nesse apoio. E o que a gente trabalha também? Que nós temos lá 88 pré-candidatos, agora vereador e vereadoras, né? Uhum. Então, o que a gente vê? Que esses soldados, essas pessoas estão indo para a rua, pedindo voto, apoiando e tal, eles farão parte da gestão, cada um ocupando o seu espaço, mas fará parte da gestão, que eu acho Certo. assim, eu tenho esse legado realmente, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar, né? Os partidos em si, a gente tem várias formas de se ajudarem, né? Uma federação, que está lá, PT, PV, PCdoB, Rede Pessoal, é ligado ao governo federal. Imagina o que vocês podem contribuir com nós também, com esse apoio do governo federal para nós. E aí distribuir uma secretaria que possa dar essa contribuição para a cidade de Rondonópolis. Então, nós não estamos, neste momento, fatiando o governo. Nós estamos unindo para continuar uma gestão. Por que quando a gente dá os números, os indicadores de Rondonópolis, ele está desse tamanho neste momento? Porque o nosso grupo está sólido. O Zé Carlos Paz está lá sólido. Nós não entregamos secretaria para ninguém. Então, assim, o recurso está sobrando para que a gente possa devolver ao cidadão. Agora, imagina vocês, se você pega uma prefeitura, entrega um sanear com esse número que eu falei para vocês, para um grupo político. Você pega uma infraestrutura para outro grupo político. Você pega uma educação, entrega para um outro grupo político. E pega uma saúde, entrega para outro grupo. O prefeito vai fazer o quê? Nós vamos voltar a um tempo que Rondonópolis chegava a ficar 3, 4 meses de salário atrasado. Depois a Carlos Pátio entrou, nós pagamos salário dentro do mês. E é assim que eu quero continuar. E para isso nós não podemos fatiar a prefeitura de Rondonópolis. Esse loteamento, essa fatiação da prefeitura, das secretarias e das autarquias, o senhor já até apontou que já estava sendo feito pelos adversários, como o deputado Thiago Silva, né? O que diferente, o que ele tem feito para o senhor ter feito essa acusação a ele e também a outros grupos? Olha, como eu estou em Rondonópolis aí há 57 anos, basicamente, que eu nasci, cresci e estou lá até hoje, já participei de vários grupos políticos, né? E já vi também acontecer muitas coisas na cidade, boas e ruins. E hoje, quando eu olho o palanque do nosso adversário político, aí eu fico olhando, só de você olhar aquele palanque composto, você olha as pessoas que estão lá em cima. Então, naturalmente, qualquer um de nós pode entender que o grupo A, o sonho dele sempre foi o sanear, né? Que o B é a educação, que o C é ligado à saúde e ele só está lá porque quer a Secretaria de Saúde. Mas quem são essas pessoas que querem o sanear, por exemplo? A cidade já conhece. Conta pra gente tá aqui na capital, a gente não sabe muitas vezes. Ele deu a entender que assim, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Mas eu tem podia colocar nome aí, vocês vão nome já, né? Os grupos eles sabem lá muito bem, então assim, você tem outros ligados à infraestrutura, que mexe com obras, né? Então, naturalmente, uma infraestrutura vai estar na mão dessas pessoas. Então, todas essas pessoas estão num palanque? No palanque só. De quem? Então, está muito pesado. Palanque Thiago Silva. Então, você olha lá, por exemplo, eu vejo dentro desse palanque, né? Nós temos uma Coder hoje, que ela é pública. Ela tem quase 1.000 servidores. O Coder, explica só rapidamente pra gente. É a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Rondonópolis. Ela faz limpeza da cidade, faz asfalto. É uma empresa de obras. Uhum. Só que ela é pública. Então, tem quase 1.000 servidores. Então, se eu tenho uma empresa particular que pode pegar obra pelo município, por que eu vou manter uma empresa pública pegando obra? Isso é 2 mais 2 é 4. Então, isso não faz sentido. Para que ele faz sentido? Quando você quer ter um município que presta um serviço sem ter custo à população. Ou reduzindo o custo. Se eu pego um sanear hoje, que ele público, é o melhor serviço, é a melhor autarquia do Centro-Oeste, mas eu sei hoje que já montou os blocos regionais, já foi aprovado pela Assembleia, nesses blocos regionais, e que Rondonópolis está dentro de um bloco desse, pelo marco regulatório. Mas só interessa para a região sul, quem for comprar o bloco regional da região sul, se o sanear for vendido no meio. O sanear está avaliado em mais de R$1 bilhão. Então, vai ser poucos prefeitos, vai sentar na cadeira daquela lá, vai saber que ele tem 4 anos de governo, vê um sanear avaliado em R$1 bilhão, e ele não vai vender, porque através do saneamento de Rondonópolis, você pode manter os 21 municípios do entorno. Aí vale a pena você comprar os outros municípios se você tiver o central, que é a fonte de receita. Né? Mas qual que é a primeira coisa? Quando nós assumimos em 2017, o sanear tinha mais de R$6 milhões em dívida. Mais de R$6 milhões em dívida nós assumimos o sanear em 2017. Hoje eu saio de sanear,
ele fica com quase 30 milhões de reais no caixa superavitário. Frotas novas, maquinários novos, melhor serviço de saneamento. Então, imagina se eu sento lá e falo, não, agora eu vou privatizar isso aqui, primeiro eu deixo as contas vencerem e começo a não pagar, que a própria população, quando vê o serviço ineficiente, ela fala assim, não, melhor vender do que não ter. Olha Várzea Grande como que está. Olha Tangará da Serra como que está. E olha Cuiabá que foi privatizado. Não chega aos nossos pés. Então, o que eu vejo assim, ó? O que eu falo que é a diferença dos dois candidatos para o Paulo José? Eu sou gestor. Então, eu olho a cidade com o olhar de quem quer administrar, quer fazer ela dar certo, como vocês estão fazendo aqui com o podcast de vocês. Né? O outro está fatiando para poder ganhar as eleições de Rondonópolis. Essa é a grande diferença. O senhor falou até nessa mesma linha de que o Thiago vendeu a alma ao diabo aí, né? Quem que seria esse diabo e a quem que ele teria vendido a alma? Olha, o que eu disse naquele momento? Que eu não faço composição dessa forma. Eu acho que quando você monta um palanque da forma que ele está montando, né? E aí todo cidadão de Rondonópolis conhece quem que é quem na hora do dia. Esse palanque tem Adilton Saquete. Tem né? Adilton Saquete, Nininho, tem Nininho, tem Luizão, tem Marchiane, tem Thiago Muniz, é um palanque, então assim... Todos os adversários do Zé do Pátio. A primeira coisa que eu olho, eu vou falar como cidadão e como pessoa de família afro. Eu olho lá em cima, eu não vejo espaço para mim naquele palanque. Também eu não vejo espaço para o nosso povo mais humilde. Da periferia de Rondonópolis. Da periferia. Chega em Rondonópolis, você teve lá, Max, e você teve a oportunidade de entrar lá no Alfredo de Castro e ver aquilo lá. O Pedra 90 foi também. Pedra 90, ali era um local que era tudo fazenda. Nós desapropriamos ali, compramos a área, abrimos o lote urbanizado, fui para Brasília também, consegui recursos para fazer o Celina Bezerra. Só ali hoje tem mais de 20 mil famílias morando. 20 mil famílias morando. Então ali é maior que vários municípios do estado do Mato Grosso. Mas se não é um gestor que tem um olhar voltado para quem não tem quase nada ou tem muito pouco, isso não acontece. Então, quando você vê esse palanque desse tamanho, a primeira coisa, eu não como candidato a prefeito, mas como cidadão, eu dou uma olhada naquilo lá e falo, gente, cadê o meu povo ali? Então, é isso que eu falo. Então, eu prefiro perder a eleição, mas do lado do povo, do que ganhar a eleição para entregar a nossa cidade. Então, é isso que eu não quero. Eu acho que ela tem que ficar na mão, porque a receita é o seguinte, você não precisa tirar de quem tem muito. Você tem que fomentar o desenvolvimento industrial, mas você tem que olhar para a pessoa, para aquele que vai lá trabalhar, para o cara que tem um salário do dia a dia, né, com creche, escola, posto de saúde, casa para morar. Eu acho que é muito triste você ver uma família com 5, 6 crianças pequenas e ele às vezes está despejado, está morando na beira de um rio, né? E aí você, poxa, mas meus filhos estão lá em casa, deitados numa caminha, tranquilo, então por que isso aqui também não tem direito, né? Então esse trabalho que eu quero continuar fazendo. E para isso, se você for focado na gestão e você não dividir a cidade, vai ter recurso suficiente. Mas se você dividir, não, porque cada grupo político vai tirar o seu de volta. E aí não sobra para o povo. É um grupo político racista, candidato? Não vou falar que são racistas, não. Mas é um grupo político diferente. Se você olhar, diz que assim, digo quem tu anda que eu direi quem tu és, né? Eu sou observador. Aí eu vi a foto, o primeiro dia que estava lá aquele palancão bonito. Primeiro eu fui lá na nossa convenção, quase 5 mil pessoas, mas é o povo. Ali é um de chinelo, outro de bermuda, outra tal coisa. Aí você dá uma olhada naquele palanque, você olha a cor da pele, tá bem tratado, igual o cabelo dele. Deixa eu só fazer um preâmbulo antes da minha próxima pergunta, porque uma coisa que o candidato Paulo José disse reflete muito o que aconteceu em 2020. A diretora do Sanear foi assassinada no centro de Rondonópolis, em plena luz do dia, em janeiro de 2020. As passaram mais de 4 anos e 6 meses, e até agora o crime não foi elucidado 100%. Tem uma pessoa presa, mas o senhor disse há poucos minutos que alguns grupos políticos ficam de olho em algumas pastas. Um grupo fica de olho na saúde, só que a principal meta, o principal alvo parece que é o Sanear. Na visão do senhor, o assassinato da Terezinha, que eu volto a dizer, era a diretora da Sanear, braço direito do Zé do Pátio, o senhor logo depois veio a substituí-la, poderia estar ligado a algum grupo político, na visão do senhor? Olha, politicamente eu não sei, mas que é um crime, no mínimo, muito bem executado Terezinha é uma amiga minha de longa data, uma companheira de primeira hora, né? E muito se falava assim, olha, foi motivação política. Eu já acredito que motivação política em relação a Terezinha, não. Mas grupos pode ter sido.
Porque motivação política, o que seria motivação política? Olha, Paulo José é um possível pré-candidato a sucessor do Zé do Pátio. Sim. A Terezinha não era isso. Ela era uma pessoa mais gestora, né, mais de grupo, mas não tinha desejo nem visibilidade política. Então, não foi por esse caminho. Foi por alguma situação de gestão. E aí eu preocupo também Rondonópolis, nesse novo formato, porque nós estamos acostumados há 8 anos vivendo tudo isso que vocês viram e que qualquer um que anda na cidade, ele vê. Ele pode não votar no Zé Carlos Pátio, isso é natural, cada um tem uma ideologia, mas a cidade de Rondonópolis, ela está com uma governabilidade muito boa. A gestão nossa está aprovada em 70% pela população. Isso não significa voto, mas significa aprovação da gestão. E por que você vê asfalto em todo lugar? Até uma coisa que nós nunca imaginávamos é chegar a 100% de asfalto na cidade de Rondonópolis, está muito próximo. Os distritos industriais que falam tanto assim, olha, mas o Zé do Pátio é contra o empresário e a favor do pequeno. Mas os distritos industriais que foram criados, inclusive por ex-prefeitos, né, que está no palanque de lá, esse distrito, foi asfaltado por nós. Não teve um distrito asfaltado no governo deles. Distrito Razia foi nós que asfaltamos, Distrito Vetoraço foi nós que asfaltamos, Distrito Anésio foi nós que asfaltamos, e o Distrito Paulo Cabral foi nós que asfaltamos. Então, às vezes, fala uma coisa, na prática é outra. E agora já estamos focados em fazer o novo distrito industrial da cidade. Então, mas você tem que olhar o seguinte, olha, de onde é que a gente veio? Nós viemos daqui, do povo. Então, tudo que nós vamos fazer é benefício para o povo. Então, quando a gente asfalta um distrito, não é pensando somente no empresário, é pensando no trabalhador que vai para lá para gerar a sua renda. Então, ele precisa também de um asfalto, mas ele precisa ter uma casa para deixar a sua família. Ele precisa de um posto de saúde para os seus filhos poderem ser tratados. E ele precisa de uma creche pública de qualidade para seus filhos ficarem. Esse é o nosso foco. Naquela oportunidade, vocês chegaram a usar segurança depois do crime? Ficaram assustados? Como é que foi a situação? Olha, até hoje a gente está assustado ainda. Porque assim, ó, quando você elucida um crime desse porte, você pelo menos sabe o que foi e de onde que veio. Né? Enquanto isso não acontece, agora tem uma das pessoas presa, né? Se eu não me engano está em Chapada, né? Parece que é o que estava pilotando a moto, o outro não foi preso ainda, mas não elucidou o que foi. Da onde veio, por que veio, como aconteceu. A Terezinha é uma pessoa que eu conheci ela há muitos anos, né? E ela nunca ficava devendo R$1 para ninguém. Ela era muito certa, muito justa. Dura, mas muito justa com as coisas dela. Então, não foi por dívida também que isso aconteceu com ela. Então, assim, para nós é muito complicado você saber que aconteceu isso com uma mulher, uma gestora, uma pessoa amiga de primeira hora, né? Uma presidente de uma autarquia, do tamanho que é o saneamento de Rondonópolis, e, ao mesmo tempo, passou-se tantos anos e isso não foi elucidado. Então, quando não elucida os fatos, é muito difícil para nós, porque não sabe de onde que veio. Né? Então, todo mundo fica um pé atrás, assim, como que foi? Isso é próximo, é longe, como aconteceu? Então, eu rezo todos os dias, primeiro por ela, né, para que Deus dê um bom conforto onde ela estiver, mas também para que elucide isso. Isso é bom para os familiares, eu acho que para nós, amigos, né, e é necessário, é uma cidade muito grande. E ela está presente numa autarquia do tamanho do saneamento. Isso não pode ficar impune, né? Então, todo dia a gente pede para que as forças policiais, as forças de segurança, né, a justiça seja feita. E elucidar o fato, acho que é um dos primeiros passos para que a justiça seja feita e também para que dê calma para nós. Assim, olha, aí nós vamos ficar sabendo de onde veio. E aí? E os responsáveis serão punidos, né? Os responsáveis serão punidos. Dá para ver o governo do estado melhorando a vida das pessoas em todo o Mato Grosso. Pra todo lado tem resultado. O governo está construindo 6 grandes hospitais em todo o estado, 2 em Cuiabá e 4 no interior. O Hospital de Tangará, do Araguaia, de Juína, de Alta Floresta, o Júlio Miller e o Hospital Central. E para cuidar de quem mais precisa, 65 mil famílias são beneficiadas com o auxílio do cartão Ser Família. Consigo colocar comida na mesa para a gente ver que a gente ainda pode ter esperança. Pra todo lado tem resultado. E tá ouvindo esse barulho? É a duplicação da BR-163, um sonho antigo da população sendo realizado. Uma sensação assim de orgulho. E isso vai acontecer, isso está acontecendo. E o governo está realizando o maior pacote de infraestrutura do Brasil e até 2026 vai entregar 5.500 quilômetros de asfalto novo. Pra todo lado tem resultado. E é por isso que eu tenho orgulho de viver em Mato Grosso. Candidato, o Zé do Pátio, o prefeito Zé do Pátio, foi o primeiro
prefeito aqui de Mato Grosso, a declarar apoio à eleição do presidente Lula em 2022, colocou Rondonópolis como um reduto da resistência, né, contra a direita e o conservadorismo. No entanto, nas eleições, no segundo turno especial, o presidente Lula perdeu para o ex-presidente Jair Bolsonaro em Rondonópolis. Lá ficou 35-64, né? 35 para o petista, 64 para o ex-presidente. O senhor acredita que essa rejeição ao PT, a aparente rejeição, pelo menos que esses resultados mostram, pode acabar atrapalhando também a candidatura do senhor, levando em consideração também que o senhor já carrega uma certa rejeição por ser da situação, por ter o apoio do prefeito Zé Carlos do Pátio. Então, naturalmente, quem tem o apoio do prefeito herda uma certa rejeição de quem não concorda com as ações na prefeitura, tem alguma reclamação contra o executivo municipal. O senhor acredita que isso pode atrapalhar de alguma forma, essa rejeição ao PT e também ao Pátio? Não, eu não acredito dessa forma. Eu vejo assim que a polarização para a candidatura de presidente, ela aconteceu e ela é natural que ela aconteça. A eleição de prefeito, ela é um pouco diferente. Porque a eleição de prefeito é a eleição mais próxima. O voto do vereador, por exemplo, eu voto corpo a corpo. Se eu voto no vereador, que ele fez um favor pessoal, que ele tem uma ligação pessoal, que ele é amigo e tal coisa. A do prefeito também é a pessoa mais direta que ele consegue cobrar. Então, o cidadão vai lá na porta da casa dele, vai na prefeitura cobrar, dá uma chuva, a culpa do prefeito. Se tiver muito quente, a culpa é do prefeito e assim vai indo. Então, na questão nacional, eu vejo que o foco em Rondonópolis, né, não vai ser esse da polarização. O que vai ser o foco de Rondonópolis? É a questão da gestão. Uma vez que vem uma gestão muito eficiente, a população vai pelo menos falar assim, olha, eu não quero mudar a forma que a cidade está sendo governada. Né? Não concordo com o Zé do Pátio, mas a cidade está indo bem. Né? Hoje, é natural que nós estamos aqui há muito tempo. Quais eram as melhores creches? As particulares. Hoje, em Rondonópolis, você pode fazer um desafio. Não existe creche particular melhor do que as 70 escola e creche pública nossa. Então, o padrão de qualidade hoje muito acima da média, né, de construção. Para vocês terem uma noção, nós vamos entregar agora, acho que semana que vem, uma escola período integral. Essa escola custou 20 milhões de reais no município. Só a pista de atletismo dela é quase 4 milhões. A pista de campo de futebol de alto padrão, né, a pista dela lá, com piscina, com quadra de skate, com campo de futebol, com sala de aula de reforço. Então, as crianças vão ter essa oportunidade. E eu vejo que esses 35% lá em Rondonópolis estão andando, convivendo, né, com todos os grupos sociais. Isso não é colocado dessa forma. Eu acho que o cidadão ele vai preocupar muito assim, quem vai continuar entregando o resultado na porta da casa dele. Esse vai ser o olhar. Então, quem votou em Bolsonaro em 2022 pode votar no senhor? Pode. Quem votou, não só pode, como deve. Você já conquistou algum voto bolsonarista? Você acha que você já conquistou? Já tem bastante lá. Agora, um negão ajeitado igual eu, liso, tranquilo, né? Bem de boa, né? Na paz. Então, assim, eu vejo que lá na cidade, essa entrega de resultado, ela é muito forte. Eu tenho uma história grande, bonita lá, né? Com todo o segmento. Hoje, boa parte da construção civil dos grandes empresários começaram comigo lá, quando eu falo de 30 mil casas, quantas empresas do ramo de construção civil não começou fazendo uma ou duas casinhas, hoje é uma das maiores empresas de construção civil. Então, assim, eu acho que esse legado, os distritos industriais, onde concentra o maior número de empresários, talvez, que votou no Bolsonaro, mas é notório, fiz uma reunião agora do distrito de Vetoraço, achei que ia ter uns 20 empresários, tinha mais de 60, tinha empresário em pé. Lá, então, assim, eles são muito gratos, porque, assim, uma coisa é ideologia política, outra coisa é resultado. É o caminhão da pessoa tá passando, tombando em buraco, agora passar no asfalto CBOQ de plano de qualidade, já estão pedindo até iluminação de LED lá, já o ônibus, né, já mudou até o pedido, né? Então, acho que esse olhar de Bolsonaro e Lula, ele não vem. E como que eu defendo o Lula? Eu defendo primeiro por causa da linha progressista, defendo por causa da minha história de vida e defendo porque eu, Paulo José, só estou aqui neste momento porque Zé Carlos Pátio e principalmente o presidente Lula, quando eu fui conselheiro nacional da cidade, a lei 11.977, que é a lei do Minha Casa Minha Vida, eu ajudei a fazer essa lei. Né? Eu estava no ministério quando essa lei foi feita e aí veio essas 30 mil casas para Rondonópolis. Então virou o Paulo José da habitação inicial, agora o Paulo José do sanear, por causa desse programa de governo do presidente. É por isso que no meu governo em Rondonópolis eu quero trabalhar com bastante programas, porque a cidade vai crescendo, ela não pode mais ter atendimento no varejo. Sabe aquele negócio assim, ó, liga para o prefeito, liga para o vereador. Não, acho que o cidadão tem que ligar no 0800, ou ligar, ou fazer um cadastro lá na fila de espera
e ele tem que ser chamado porque ele está cadastrado. Eu não quero saber se ele é do lado esquerdo, direito, se votou em mim ou não votou. Ser amigo, né? Se é amigo, ele é um cidadão de Rondonópolis. E se eu estiver eleito, ele vai ser atendido igual quem votou em mim, vou atender quem não votou. Né? Porque nós temos que ter programa. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. E ele tem que ser votado para o povo, indiferente de quem votou em quem. Outra situação que envolve apoio, candidato, é o apoio do governador Mauro Mendes. Mauro Mendes ajudou muito o crescimento de Rondonópolis nos últimos anos. Eu estive lá, inclusive, quando ele anunciou o asfalto no Distrito Razia, se eu não me engano, e outros investimentos lá na cidade. Porém, os seus adversários, tanto o deputado Tiago Silva quanto o deputado Cláudio Paisagista, também sonham em ter o Mauro Mendes no palanque. Recentemente, o governador falou que ficaria isento, não ia subir no palanque de ninguém. Apesar do Pátio e o Mauro se derem bem também, o senhor acha que o Mauro vai ficar isento? Ele pode até declarar apoio ao senhor por causa do Zé do Pátio. Olha, o meu desejo é que ele declare apoio para mim, né? E não só pelo Zé do Pátio, mas pelo Paulo José também, né? Mas o que o senhor acha que fortalece a neutralidade nesse momento? Eu acho que é possível que ele fique neutro em Rondonópolis, porque em 2022, eu fui a pessoa que vim aqui em Cuiabá e sentei com o Rogério Galo e com o grupo do governador Mauro Mendes, e nós deixamos de apoiar, por exemplo, o senador Fávaro e o Neri, que estava no grupo da esquerda, e fomos apoiar o Mauro Mendes e o senador Wellington Fagundes. Apoiamos os dois. E eu lembro muito claramente, sentado numa mesa, igual nós estamos aqui, que eu falei, esse apoio que você está tendo não é só do Zé Carlos Pátio. Você está levando 21 secretários e 21 secretarias, que são todas nós. Você está levando 10 mil militantes, né? E você está levando 16 vereadores nesse apoio. Então, isso é muito grande. Você vai chegar material lá às 7 horas da noite, 3 horas da manhã está tudo distribuído na cidade. E isso deu essa votação. Se você olhar a votação que o governador teve lá, olha só, por exemplo, a Neuma de Moraes, esposa do Zé Carlos Pátio, aposentada, na casa dela, né, nem estava mexendo com política, nunca foi candidata a nada. Ela vem candidata pela primeira vez e nós colocamos 32 mil votos em Rondonópolis para Neuma de Moraes. Aí você vê um deputado Medeiros, que era do grupo do Bolsonaro, né, amigo meu, mas do grupo Bolsonaro. Medeiros já foi senador, era deputado e estava vindo à reeleição de deputado federal. Né? Medeiros teve 15 mil, não chegou a 15 mil votos. Olha a força do grupo nosso da Rondonópolis. E essa força, ela foi toda destinada ao governador Mauro Mendes e ao senador Wellington, tendo em vista que nosso foco era Rondonópolis. Por que eu e o Zé Carlos sentamos? O que é melhor para a nossa cidade? É ter o governador do nosso lado. Por quê? Porque ações, como você citou, pode vir duplicação do anel viário, asfaltamento da Sagrada Família, obra de escolas, né? E vários outros convênios nós fizemos lá com ele, a Avenida W11, e isso veio acontecendo ao longo do tempo. Hoje, o governador Mauro Mendes já está eleito, senador Wellington está eleito, e agora chegou a vez de Paulo José. Então, governador, vai ajude. cobrar fatia também, né? Vai cobrar fatia. E eleito, né? O senhor acredita que o senhor vai buscar também esse apoio dele e acredita que ele vai ter essa reciprocidade, mesmo que ele mantenha a neutralidade no período da campanha? Nossa, eu tenho que agradecer muito o governador Mauro Mendes, senador Wellington, porque os dois, assim, o governador Mauro Mendes, cada vez que eu procuro ele me recebe no gabinete, nós conversamos. Hoje, quase todos esses convênios que eu falei para você, distritos industriais aí, foi uma construção junto, eu mais ele, construindo. Ele sempre cumpriu muito fielmente seus compromissos, né? Ele é bem fiel nos seus compromissos. Tivemos uma conversa recente aí sobre política e sobre também essa construção. Então, assim que eu for eleito, eu quero sentar com o governador, né, abrir Rondonópolis para ele. Ele também tem um projeto aí, possivelmente senador. Né? A cidade de Rondonópolis ela é muito importante para isso. E eu acho que essa parceria, essa aliança de governo municipal com governo estadual e governo federal, quem ganha é o cidadão. Quando você fica nesse embate de, olha, eu acho que a eleição é um período. Nós vamos ter 2 meses de eleição. Terminou essas eleições, eu acho que é focar na cidade. Aí eu preciso do governador, preciso do presidente, né? E nós vamos trabalhar junto. E o governador é uma das pessoas que eu quero sentar com ele, porque ele sempre foi muito parceiro. Eu não posso negar. Cada vez que eu procurei ele, fui muito bem recebido pelo governador Mauro Mendes. Vale destacar, Ayrton, que Rondonópolis já teve 3 senadores na mesma gestão. Uhum. Blairo Maggi, José Medeiros e o Wellington Fagundes. E o Wellington Fagundes. 3 senadores de Rondonópolis. É a República de Rondonópolis.
Candidato, a gente já está chegando já no final, mas eu quero abordar alguns temas e ainda, falar sobre propostas também para transporte e saúde. Mas antes disso, encerrando a questão mais política da nossa entrevista, da nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse rapidinho como foi a escolha pelo vice, né? O senhor escolheu aí o médico Pedro Maggi, que é primo do ex-governador, ex-ministro, ex-senador Blairo Maggi. A escolha foi pelo sobrenome ou pelo perfil dele mais ligado à saúde? Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe, né? E para vice-prefeito é Pedro Maggi, né? Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo, né? 2 apóstolos, né? Pedro e Paulo. Mas assim, ó, como foi essa escolha? Primeiro, ele é um médico formado na Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, é um estudioso da medicina, conhecemos ele durante a Covid e foi uma pessoa que lutou muito para dar condições dignas à população de Rondonópolis durante aquele período, né, da Covid-19. Depois, ele é uma pessoa que, ele inclusive dá aula no Einstein também, então ele tem um programa dele também de medicina alternativa, que é nas escolas, para poder ensinar as crianças e os professores a fazer medicamento de hortas, né, que é essa medicina alternativa. E aí, quando a gente mede os indicadores do município, a gestão está avaliada em 70% quase, mas um dos serviços que ainda é questionado no município é a saúde. Às vezes fala de atendimento, fala de falta de medicamento. Eu acho que nós investimos muito na construção de posto de saúde, que é necessário. Também compramos hospitais para funcionar como hospital municipal, né? Mas Rondonópolis é uma cidade polo e eu quero tornar ela polo do desenvolvimento da saúde também. Ela tem que ser um polo na saúde. E nessa situação, nós já compramos 4 áreas e passamos ao governo do estado, uma delas, né, para fazer o hospital regional. E aí, o doutor Pedro, que é esse vice nosso, o que ele vem? Ele vem com esse olhar voltado à saúde, que hoje é um dos serviços essenciais, né? A saúde preventiva, quando nós começamos falando de saneamento, já é saúde preventiva, então a cidade tem 100% de saneamento hoje. Com certeza ela economiza em diarreia, várias doenças, né, estomacais, que ela vem dessa contaminação, já não tem mais. Em Rondonópolis você vê muito claramente isso aí. Mas ele vem com esse olhar. E esse estilo meu não é ter um vice figurante, é ter um vice atuante. Quando eu convidei ele, o que eu falei para ele? Eu falei, olha, doutor, eu vejo que a população ela vota num prefeito e num vice-prefeito. Então os dois têm que estar em condições de assumir a cidade, porque são 2 votos, né? E eu vejo nele essa qualidade. Eu vejo nele essa pessoa simples também, uma pessoa de bairro que anda em todos os postos de saúde, atende a população de forma geral, que tem esse contato com o povo da forma que nós temos. E seria muito difícil para nós eu estar lá num bairro e, de repente, uma pessoa que não tem muito a ver com isso aí. Uhum. E ele tem isso. E ele vai trazer, agora dentro do nosso programa de governo, essa visão que ele tem da saúde e poder trabalharmos, né, para que no futuro próximo, Rondonópolis tenha um dos melhores serviços de saúde do estado de Mato Grosso. E não está longe. Eu acho que com essas 4 áreas nós compramos, do jeito que a cidade já está preparada, com as obras de infraestrutura. Nós agora protocolamos 2 projetos junto ao governo federal no novo PAC. Um é uma policlínica, e já foi contemplado, vai ser instalado lá na região da Parque Universitário. O outro é uma nova UPA. Também estamos só aguardando ser contemplado, para nós vamos colocar na região da Grande Vila Operária. Com essa policlínica e essa UPA, e mais a reforma da UPA que tem lá hoje, foi construída no nosso governo, você tem uma saúde descentralizada. Aí você pode, sim, com certeza, ter uma cidade que vira polo regional da saúde. Eu, inclusive, num debate com os 2 candidatos a prefeito, que são deputados, eu falei isso a eles. Falei, olha, eu, Paulo José, não tenho mandato, mas nós sentamos com o governador, conversamos, pegamos uma área mais nobre de Rondonópolis e passamos 2 hectares para que ele faça um hospital regional. Eu falei, por que você não fica lá em Cuiabá como deputado e briga para ver esse recurso e deixa eu aqui como prefeito? Não precisa perder 2 deputados, ganha um prefeito. Era essa mesma pergunta que eu ia fazer agora. O senhor já falou que tem uma área, até 2 áreas, uma para construir uma UPA, outra para construir uma policlínica, mas e o hospital regional? Porque a situação hoje de Rondonópolis é muito bem falada pela questão de saneamento, asfalto, crescimento, mas e a saúde? O senhor acha que é necessário mesmo a criação de um novo hospital regional? E se é possível a construção desse novo hospital regional a partir do próximo mandato, Paulo? Olha, não só é possível, como eu tenho certeza que nós vamos fazer. E quando eu falo isso, eu falo olhando o passado. Imagine vocês no hospital regional, quando eu falo aqui de um Celina Bezerra,
Eu estou falando de um empreendimento de 4.000 apartamentos, que é mais ou menos 450 milhões de reais. Você sabe quantas famílias pagam em um apartamento aqui lá? R$50 por mês. 60, 70. É aquele que o Lula inaugurou. Inaugurou. E são programas de governo. Então, hoje nós temos 4 deputados em Rondonópolis. 4 deputados. Nós pegamos uma área nobre, passamos uma para fazer o Hospital do Amor de Barretos. Possivelmente vai começar a obra ainda esse ano. Agradeço o governador Mauro Mendes, porque ele entrou com recurso, nós entramos com a área. Nós também estamos fazendo um asfalto em frente a essa área, uma pista dupla. Já termina agora esse mês, né? Uma pista dupla de frente. Ainda prometemos para ele que assim que começar a obra, nós vamos colocar água e esgoto também lá no local. Isso são 43 milhões de reais que é essa obra que nós vamos fazer do Hospital do Amor de Barretos lá. Passamos a outra área para fazer o hospital regional. E nós, com 4 deputados de Rondonópolis, 2 candidatos a prefeito, nós conseguimos a área, documentamos, escrituramos, entregamos ao governador. Eu acho que não é difícil apresentar ao governador e falar, ó, governador, leva um hospital. Rondonópolis, hoje é uma cidade polo, nós temos em torno de 650 mil pessoas que passam diariamente em Rondonópolis, porque tem 21 municípios no entorno que usam a saúde de Rondonópolis. Nós temos o benefício também que a Receita fica lá em compra de peças, outros serviços, mas nós temos esse gasto com a saúde. Então, imagina o hospital regional lá, não vai atender Rondonópolis, vai atender os 21 municípios do entorno de Rondonópolis. Então, ele se faz necessário. E aí, Max e Ayrton, eu fico olhando, e como eu domino melhor o saneamento que eu estava nele, e aí eu faço comparativo. Olha onde é que eu estava, o que é ser gestor. Sanear, melhor saneamento centro-oeste. Olha Tangará da Serra, tem um dos piores saneamentos. Tangará da Serra, o Ministério Público travou a cidade, não deixa mais fazer uma obra, porque não tem água nem esgoto. Estão tentando resolver lá Tangará da Serra, inclusive até vias de privatização. Né? Aí você olha Tangará da Serra, tem um deputado, doutor João. Um deputado. E esse um deputado está levando o hospital regional para Tangará da Serra. E aí nós temos 4 deputados. Rondonópolis não tem um hospital regional digno que possa receber esse total de população. O hospital nosso lá tem mais de 30 anos. Pequeno, não comporta. Aí o município tem que gastar com saúde que é vinculada ao Estado. Compra o hospital para fazer saúde preventiva e tem que atender média e alta complexidade. Então, esse trabalho que eu vejo assim, a pessoa não pode ficar sentada numa cadeira de deputado e só pensar, não, a emenda daqui para lá, poxa, emenda, tudo bem, ficamos contentes. Eu levei uma emenda de R$1 milhão. E eu falei para eles no debate, falei, emenda de R$1 milhão, muito obrigado, mas veio para onde? Santa Casa. Eu falei, no final do ano passado, eu, Paulo José, sem mandato, eu trouxe R$18 milhões para a saúde de Rondonópolis do governo federal. Este ano, há menos de 20 dias atrás, eu trouxe mais R$11 milhões para a saúde de Rondonópolis. E eu não tenho mandato. Olha só. Pega um deputado Thiago Silva. Ele é do MDB. O Ministério das Cidades é do MDB. O ministro Jader Barbalho é um amor de pessoa, um cara eficiente, partidário. Por que não ele ir a Brasília e brigar por um recurso para Rondonópolis um pouco mais virtuoso como deputado? Eu, Paulo José, vou lá. Converso. E a semana que vem nós já conseguimos 50 milhões e a semana que vem estou voltando a Brasília. Se Deus quiser, eu vou chegar com mais 90 milhões de reais. Então, essa é a diferença do político para o gestor. Eu tenho dificuldade na área política, sou novo, estou começando agora. Mas como gestor, eu tenho experiência. Ayrton, se tivesse mais uma hora, ele ia começar a cutucar agora. Você percebeu que agora ele ficou tranquilo, né? Agora ele começou a cutucar. BR-174. Décadas de atoleiro. Anos de sofrimento. Ninguém resolveu. Foi por isso que o governo de Mato Grosso assumiu esta rodovia, que agora é a MT-170 e liga Castanheira com Nisa. E já asfaltou 100 quilômetros. Foi asfaltado e, graças a Deus, melhorou muito, né? Tá um tapete. Tapete puro. Mato Grosso tem obra para todo lado. Governo de Mato Grosso. Candidato, rapidamente, vamos falar sobre o sanear. O senhor já falou bastante, falou sobre a universalização, mas a questão da privatização, o senhor acha que há espaço para discutir isso? O senhor já citou a questão de Tangará, a gente tem a questão em Várzea Grande, né? Já nas 3, 4 últimas eleições, a privatização do DAI é uma discussão, uma questão a se colocar. Tem gente que defende, tem gente que não é favorável a essa privatização. Privatizar o sanear agora que está universalizado seria o caminho? Há espaço para essa discussão?
Não há espaço para discussão. Primeiro eu começo falando o seguinte, que a privatização é a prova da incompetência de gestão. Entendeu? Porque se você tem um serviço público que ele pode funcionar e que ele está funcionando, aí você vender ele para o privado, para eles ir lá e pegar dinheiro público e colocar na iniciativa privada, isso é mostrar que você é incompetente na hora de fazer a gestão. Segunda coisa que eu vejo, a privatização e os dois candidatos, né, que estão lá, meus adversários, os dois já falaram da privatização. E se você olhar linhas, defendem a direita, em São Paulo, o Tarcísio, né, ele já privatizou a Sabesp. A Sabesp foi vendida. Né? Então, assim, hoje, Rondonópolis, ele consegue provar para o estado de Mato Grosso e para a região centro-oeste toda, que quando você faz gestão, e isso não foi só o Paulo José. Eu tive os diretores que me antecederam. Terezinha, que foi assassinada, o Hermes Ávila, que é diretor lá, inclusive de carreira, e está agora como diretor-geral do Sanear. Né? Então, assim, os diretores financeiros e técnicos. Então, eu vejo que ele funciona. Se você chegar no Sanear hoje, você vai ver que ele funciona igual um banco, que é uma empresa, funciona redondo, pública. Mas isso é questão de gestão. Agora, por que eles falam em vender o saneamento, vender a autarquia de ônibus? Porque é mais fácil você vender, receber um valor por aquilo, aplicar talvez em outra área. Mas hoje, uma das tarifas de água mais baratas do estado de Mato Grosso é a nossa. R$ 3,70. Né? Enquanto Cuiabá está 5 e pouco, quase 7. Primavera está quase 8. Então, assim, a mais barata que tem é a nossa. E é o serviço mais eficiente. O que é isso tudo? Gestão. Mas gestão não só em você fazer a gestão daquele local, como cada vez que o governo federal abre um programa de governo que você pode viabilizar para a sua cidade, nós trabalhamos até 2 horas da manhã montando esses 190 milhões de reais em projeto. Protocolamos. Passou aí quase 6 meses, um ano. Quando semana passada eles ligam, vocês foram contemplados com 50 milhões de reais. Agora vai vir mais 90 milhões de reais. Os outros municípios fizeram isso? Então, se você fizer a gestão, não precisa vender. E os dois candidatos adversários nossos, claramente já falaram em entrevistas sobre a venda tanto do Sanear, tanto da Coder, como da autarquia de ônibus, que lá o transporte coletivo é necessário para todos. Eu vou trabalhar muito firme para chegar na tarifa zero. Por que eu não vou falar para vocês hoje que nós vamos implantar a tarifa zero? Porque o dinheiro tem que sair de algum lugar. O prefeito, hoje a tarifa lá está 4,10, né? Essa autarquia começou a atuar em fevereiro desse ano. E o prefeito falou que não seria necessário nem aumentar esse valor. A gente viu aí o adversário do senhor, o Cláudio Paisagista, falando de estabelecer uma tarifa de R$1. E o senhor falou de tarifa zero. Como que isso seria possível? Primeiro, não aumentar a tarifa e também depois isentar essa tarifa dos usuários. Olha, eu vi ele falando sobre a questão que a tarifa de R$1. R$1. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como foi a votação dele aqui na Assembleia quando um outro candidato aqui colocou uma proposta de R$1. Eu não sei se ele votou a favor. Né? Eu não sei se ele votou a favor ou votou contra. Então, vamos olhar a votação dele aqui. Se não servia para cá, porque serve em Rondonópolis. Então, tem dúvida nessa situação. Segundo, o que eu vejo? Nós já estamos implantando lá. Lá nós estamos fazendo o terminal de ônibus na antiga rodoviária. Né? Nós já entramos e aprovamos o plano de mobilidade urbana. Já também entramos dentro do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, onde nós vamos fazer corredor de ônibus ligando da Unemate na UFR pela Bandeirantes, pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, um ônibus interculado, ligando da Mamed lá no Jardim das Flores, pela Bandeirantes, outro ônibus, se você faz uma cruz na cidade de Rondonópolis. Então, quando a pessoa entrar num desses terminais de ônibus, enquanto estiver dentro dos terminais, ela só paga uma passagem. Eu já consigo reduzir em 50% o valor da passagem. Aí nós podemos trabalhar junto às empresas, ver esse subsídio, para a gente poder chegar à tarifa zero. Mas ela não pode ser uma proposta definitiva, ela tem que ser uma busca da tarifa zero. Porque também o recurso ele vai sair de algum lugar. E eu também sou, pela minha formação de geografia, muitas vezes falo assim, as empresas pagam muito imposto. Não, elas arrecadam e repassam ao governo. Quem paga os impostos é o cidadão comum aqui da ponta. Igual eles também pagam. Mas quando você vai lá, e agora vamos pegar e tomar um golinho de água. A partir desse momento... Molhar a palavra. A partir desse momento, todo o valor embutido na água, ele resumiu aqui. Então, esse está pagando o imposto. Agora, os demais vai arrecadar e vai repassar
ao governo, né? Então, assim, o cidadão que vai lá na ponta, vai lá no mercado, ele compra uma caixinha de fósforo, ele compra um pacote de arroz, ele está pagando o produto final ali. Você abastece seu carro, você vai queimar aquele combustível, você pagou o produto final. O posto de combustível vai arrecadar esse imposto, vai devolver ao governo. Então, essa busca nós vamos fazer. Já compramos 50 ônibus, já está operando, tiramos uma empresa particular que tinha lá, já colocamos ônibus público. Agora nós somos aprovados junto ao governo federal no Euro 6, que é a renovação de frota, mais 38 milhões e meio, já está aprovado, que vai dar para comprar mais uns 30 ônibus. Então, nós vamos fazer essa aquisição e aí sim, nós vamos trabalhar para uma tarifa próxima de zero, porque daí dá para você ter essa noção exata de onde vai sair o recurso para você subsidiar todo esse custo. Você não só pode gerar uma despesa sem ter a receita. Você tem que saber de onde vai sair para você chegar naquele ponto. Candidato Paulo José, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço demais o senhor ter aceitado o convite do Pode Olhar, como eu falei, ter vindo de Rondonópolis aqui para a capital para conversar com a gente. E eu gostaria que o senhor se despedisse falando um pouco sobre essa ideia, esse conceito de rondonopolo, como que é isso? E muito obrigado, e o Pode Olhar está sempre à disposição para o senhor. Olha, muito obrigado, Max, obrigado, Ayrton, obrigado a todos que estão nos acompanhando aí pelo Pode Olhar, né? E esse Pode Olhar é um nome sugestivo, olhe bastante pro Paulo José. Pode olhar pro Paulo, né? Pode olhar pro Paulo, né? Mas dizer a vocês que eu estou muito feliz nesse momento de estar como candidato a prefeito da cidade de Rondonópolis. Isso para mim já é um ganho muito grande, é uma coisa que eu olho assim, nunca nem nas minhas melhores... nos meus melhores sonhos, eu imaginava um dia chegar nesse ponto. Como eu já fui feliz quando eu conseguia 20 aulas à noite, falei assim, nossa, agora tem um trabalho meu durante o dia, mais 20 aulas à noite, vou ganhar um extra, né? E hoje está aqui, o Paulo José é pré-candidato. E eu sonho com essa cidade de Rondonópolis, uma cidade que está no entroncamento da BR-163 com a BR-364, ela tem uma posição geográfica muito boa, então acho da mesma forma que Marechal Rondon acreditou e ele chegou em Rondonópolis, né? E construiu o primeiro botequinho lá no Casaril, lá onde é que nós estávamos naquele dia, né? Um lugar maravilhoso, na beira do rio. E hoje é uma cidade com 245 mil habitantes. Eu acredito que ela está pronta para o futuro. Ela está com a infraestrutura colocada, saneamento, saúde, educação. O que ela precisa agora? Que a gente dê esse salto de qualidade. E esse salto eu quero fazer um centro de eventos em Rondonópolis, para poder ter grandes conferências e congressos nacionais, lá em Rondonópolis, né, com 2 torres de hotel, um lago na frente, lanchonete no entorno. Eu quero melhorar as entradas da cidade, que eu chego lá em Rondonópolis, você vai numa cidadezinha pequena, tem uma entrada bonita e tal. Então, fazer uma entrada imponente, bonita, com chafariz, bem atrativa para a nossa cidade. Olhar muito a questão do lazer da cidade. Também fazer que ela se torne uma cidade polo da cultura. Eu olho, tem cidades como Poxarel, vai ter um encontro violeiro agora, por que não nós fazermos em Rondonópolis um encontro também do violeiro, levantando essa cultura, ter um local apropriado para isso, fazer que ela se torne ainda mais um polo na agroindústria. Ela é fundamental. Eu tive a participação na instalação do condomínio modal da Rumo em 2009, quando eles vieram para implementar em Rondonópolis. Eu, Paulo Zé, estava no departamento de habitação, e lá nós fomos para construir, alterar o perímetro até lá, fazer a aprovação para que hoje lá gera 5 mil empregos direto, né, naquele local. Então, assim, esse polo da agroindústria, ele é fantástico, acho que ele vai se tornar também um polo na saúde, com a construção desse hospital regional, que eu vejo com uma demanda muito fácil de fazer com o governador. O estado do Mato Grosso hoje está sólido, está bem tranquilo, acho que nós temos deputados para isso, também tem a força política para fazer lá em Rondonópolis. Construir o Hospital do Amor, que é uma doença que dificilmente tem uma família hoje que não passou por alguém na família que tem problema de câncer, às vezes sai de Rondonópolis lá para Barretos de ônibus, volta, vai e volta. Então, nós já passamos a área, fazer esse Hospital do Amor, né, Hospital do Câncer de Barretos, fazer também o Hospital Universitário, passamos lá 2 hectares, vai fazer o Hospital Universitário junto com a EBSER, e a equipe já foi lá de Brasília olhar recentemente agora o local. Então, é essa cidade polo, essa cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu vivi, que eu criei minha família, que eu quero dar um pouco mais de mim agora como gestor dessa cidade. Eu sempre contribuí muito, mas mais nos bastidores, fazendo sem aparecer muito. Agora, eu acho que chegou a vez desse Paulo José com esse olhar geógrafo, olhar de resiliência, de resistência, olhar quem viveu todas as etapas da sociedade de Rondonópolis, né? E chegou o momento, mas não o momento de eu me beneficiar como prefeito da cidade de Rondonópolis, de eu poder contribuir ainda mais como prefeito da cidade de Rondonópolis. E o cidadão
independente da classe social, cor e raça. Ele pode ter certeza que vai ter em Paulo José uma prefeitura aberta a todos, porque eu acho que só todos nós juntos podemos vencer da forma que estamos aqui hoje. E vocês poderiam mudar o título de vocês para Rondonópolis e votar em Paulo José. Pedir voto só a partir de sexta. Não, já pode. Já pode. Dá o título, né? Muito bom, gostei da conversa dele. Ainda é Rondonópolis, um assunto tranquilo, né? Acho que se ficar mais uma hora, você cutuca mais. Né? Diferente do Zé demais, né, Ayrton? Sim, diferente já do começa Zé. Quente, cutucando, né? Obrigado, Max, por mais essa participação aqui no Pode Olhar e até uma próxima. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Paulo, satisfação de novo conversar com você. Uma alegria poder aprender também sobre Rondonópolis. Boa sorte na caminhada. E sempre que precisar, o Pode Olhar, o Olhar Direto está aqui à disposição, porta aberta para falar de política, para falar de projeto, de gestão e de melhoria para a nossa querida Rondonópolis. Fiquei muito feliz, estou me sentindo em casa, né? Aqui no estúdio de vocês, falando, um bate-papo bem tranquilo, bom. E é isso, acho que juntos nós podemos fazer muito por Mato Grosso e principalmente por Rondonópolis, tá? Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o www.olhardireto.com.br. Para você saber mais informações de bastidor, também segue as nossas redes sociais. Em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.